Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado, Língua Portuguesa, volume 2, semana 6. Tema: artigo de opinião. Artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto no qual a opinião do autor é expressa. Nele, o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que faz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. É um gênero que pertence à esfera jornalístico-midiática, sendo recorrente em jornais, revistas, impressos e virtuais, TVs, rádios e blogs. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa convencer outras pessoas a respeito de um tema polêmico. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor, e por isso o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Estrutura do artigo de opinião. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica, que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. Desenvolvimento. É no desenvolvimento que o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e persuasão, os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Normalmente, os textos são assinados pelo autor. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. O verbo aparece no presente e no imperativo. Atividades. Número 1. Leia o texto. Capa de revista, época de 10/9/2007. Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e mais especialmente aos bate-papos virtuais, chats, nos quais eles passam horas imersas em assuntos dos quais os adultos nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. Então, nós temos aqui a capa da revista. Qual que é o destaque dessa capa aqui, né? Eu amo meu computador. A garota aqui com um cartaz dizendo eu amo meu computador. Esse é o destaque aqui dessa revista. Por dentro do novo espetáculo do Circo do Soleil no Brasil. Descansar também emagrece. Exclusivo, o esquema de Renan para desviar dinheiro do Ministério da Saúde. Como pensam e vivem as crianças que nasceram na era da internet? Então, é a revista Época, o nome da revista aqui,
E o destaque dela é Eu amo meu computador. Questão 2. Observe a capa da revista Época, de 10 de setembro de 2007 e responda. O que chama mais a sua atenção nesta capa? Então, eu já falei para vocês, né, que o destaque aqui é a garota com um cartaz aqui dizendo, eu amo meu computador. Então, o que chama mais a sua atenção? Então, eu vou colocar aqui o que chama a minha atenção, né? Aí você pode colocar o que chama a sua atenção. A garota dizendo, através de um cartaz, eu amo meu computador. Pois está em destaque, né? Então, o que está em destaque lá é o da garota. Eu amo meu computador. B. Descreva a criança que aparece na capa. Descreva a criança que aparece na capa. Então, o que aparece na capa? Essa criança aqui, que nem está parecendo criança, está mais com a garotinha, né? Então, uma menina de cabelos curtos, sorrindo. Uma menina de cabelo curto, sorrindo. Letra C. Qual é o tema principal que será abordado nesta revista? A conveniência das crianças com a internet. Então, o tema principal é a internet. D. O uso da internet é benéfico para as crianças e jovens? Dê sua opinião. Então, o que você acha? O uso da internet traz benefícios para as crianças e os jovens? Eu coloquei aqui a minha opinião. Sim, desde que seja usada para pesquisas e informações importantes. Então, a internet ela não deve ser usada só para ficar jogando o tempo todo, não. Tem criança que pega um celular e fica o tempo todo jogando, o dia inteirinho. E não preocupa com as outras coisas, né? Fica o tempo todo no celular. E fazendo as coisas sem necessidade. Para que serve a internet? Para você fazer uma pesquisa, para você aprender um conteúdo. Então, para você aprender coisas importantes, não são só jogos, não. Letra E. Exponha 5 benefícios que você conhece. Então, facilita a comunicação, a internet, né? Facilita a comunicação, permite a pesquisa de estudos, contribui para a troca de ideias, informa e orienta. Então, isso aqui são benefícios, são coisas boas. Porque o jogo, a partir do momento que o jogo ele foi feito para diversão, você diverte ali um pouquinho e pronto, tira daquilo ali e passa para outra coisa mais importante. Agora, a partir do momento que você joga o tempo todo, aí não é mais diversão, aí já virou vício, né? E isso não é bom para ninguém. F. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet pelas crianças? Quando não há limite de tempo de uso, quando a criança entra em contato com conteúdos inadequados para a sua idade. Então, quando você fica na internet o tempo todo, sem ter um limite de tempo de uso, fica o dia inteiro, de dia, de noite, então tem que ter um tempo, um limite, 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia no máximo, não precisa mais de que isso não. Agora tem gente que fica o tempo todo. E ainda entra em contatos com conteúdos inadequados para a criança. Fica assistindo coisas que não tem nada a ver com criança. 3. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Verdadeiro, né? O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. Verdadeiro. Se você escreveu, você tem certeza daquilo ali que você escreveu, você tem que assinar. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária. Falso. O escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. Falso.
tem que preocupar com a verdade, você tem que escrever uma coisa verdadeira, porque você é obrigado a assinar. Então, se você escrever uma coisa ali, uma mentira ali e assinar, né? Aí não vai ser bom para você, não. Então, você tem que pesquisar e escrever uma coisa verdadeira. 4. Leia o texto a seguir. Os perigos das fake news na era da informação. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida é difundida e que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizados como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que, de boa fé, acreditaram estar com contato com uma verdadeira notícia passam ainda que, sem perceber, a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar este cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Mariana Cantarino. Então, as pessoas publicam coisas falsas, coisas erradas na internet, e as pessoas ainda contribuem para isso, porque as pessoas ficam ali compartilhando com outras pessoas, sem saber se aquilo é verdade ou se é mentira. Pensa que é verdade e sai compartilhando aquela mentira ali com todas as outras pessoas. Letra A. Qual o nome da autora deste artigo? Mariana Cantarino. Qual é o assunto apresentado pela autora? Os perigos que as notícias falsas trazem para a sociedade. 5. Marque as alternativas falsas segundo a visão apresentada no texto de fake news. Fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas. Errado, né? Fake news são notícias falsas, mas que parecem ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção, uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Então, essa aqui é verdadeira, pediu para marcar falsa. Essa é verdadeira. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. Errado, né? Porque não é muito fácil, não. Na maioria das vezes, a gente pensa que aquilo ali é verdade. As pessoas de boa fé acreditam estar em contato com uma verdadeira notícia. Então, essa aqui é verdadeira. Então, as falsas é a letra A e a letra C. 6. Você já leu alguma notícia que achou ser verdadeira e depois descobriu que era fake news? Conte como foi. Então, pediu o quê? Pediu você. Aqui você vai escrever se você já leu alguma coisa que pensou que era verdadeira e depois descobriu que era mentira. Eu vou colocar aqui a minha opinião, vou colocar o que aconteceu comigo. Você vai colocar o que aconteceu com você.
Sim, comprei um produto pela internet, paguei e este produto nunca apareceu. Fiquei sem o produto e sem o dinheiro. Era propaganda enganosa, fake news. Então, eles fizeram a propaganda lá do produto, fez a propaganda do preço. Eu achei que o produto era bom e estava barato e comprei. Paguei tudo direitinho, só que o produto nunca chegou para mim. Com o tempo, eu descobri que era fake news, que era mentira. Ficaram com o meu dinheiro e eu fiquei sem o dinheiro e sem o produto. Ok? Terminamos aqui a correção de mais uma atividade. Um abraço, até a próxima.